O jogo da discórdia dessa semana foi mais uma babação de ovo da Deolane pelas meninas do grupo A e as velhas ameaças dela para o pessoal do grupo B. O jogo da discórdia foi esse. Todos os 9 peões recebiam um álbum de fotos, deveriam colocar algumas fotos dentro desse álbum e essas fotos deviam ser de quem eles queriam guardar para sempre e as fotos de quem eles queriam apagar da memória. E depois deveriam justificar por que estavam fazendo isso. A Deolane foi quem começou a dinâmica por ela ser a fazendeira da semana. E como sempre, usou o tempo dela para atacar os outros. Ela atacou a Babi, a quem chamou de medíocre e jogou a foto dela na fogueira. Arrogante, soberba, preconceituosa. Como sempre, tentou inverter as coisas para dizer que a soberba está nos outros e não nela. A Morango deu aquela babada na Deolane e jogou o André na fogueira. Segundo ela, porque ele foi injusto e ela, como é muito justa, jamais poderia aceitar isso. Eu senti que você cuspiu no prato que você comeu. Mesmo ela dizendo pra Pétala que vai fazer um exposed dele aqui fora. Algo que não parece ser lá muito justo, né? Não vou falar porque lá fora eu conto. O André apenas disse que o sentimento dele pela Morango era recíproco. Que ele também se sentiu traído por ela. Vocês estão tendo por mim, pode ter certeza que é recíproco. A Pétala surpreendeu em não colocar a Deolane como alguém para guardar. Ela escolheu a Bia para esse papel. E para queimar na fogueira, ela colocou a Kerline. A Pétala disse que a Kerline é falsa e mentirosa. E as duas até começaram a discutir ali. Tá, não é você, não sou eu, justiceira. são suas atitudes de mentirosa. Para justificar o argumento, a Pétala cita que a Kerline colocou uma amiga na roça, se referindo a Tatizaki, aquela cena que eu já mostrei para vocês várias vezes aqui. Mas como a Kerline lembrou, foi uma manobra pensada por elas, que infelizmente deu errado. Não fui eu que coloquei. Ela pediu. Amiga do Ela peito. Depois, ela jogou na cara da Pétala que a Peoa quer jogar todos os homens da casa como safados e Todos são safados, todos são tarados, todos são assediadores. a Pétala perdeu a cabeça e partiu pra cima. A Bia não puxou o saco da Deolane, mesmo dizendo que se inspira nela, retribuiu a Pétala, colocando ela como alguém que vai levar pra vida. E jogou o André na fogueira, dizendo que ele fica xingando as meninas. Fala um monte de coisa xingando a gente. A Bia é tão sem personalidade que nem na hora de dar um argumento ela consegue criar o dela. Ela usa o que as meninas estão usando. O André só respondeu que está tranquilo e que nunca desrespeitou as mulheres da casa. Mas, quando alguém o desrespeita, ele também precisa revidar. Sujo, nojento, não sei o que ela... Vocês querem que eu fique realmente calado? Pra Bia, só as mulheres lá podem falar palavrão, mandar se fuder no final de frase, mas quando são os outros fazendo isso, aí já vira uma agressão. A Babi falou do Irã como alguém que ela vai levar pra vida e relembra que os dois já se conhecem por muitos anos nos trabalhos que eles fizeram na TV. E ainda diz que eles não têm atração sexual um pelo outro, como a Deolane insinuou e voltou a insinuar nessa mesma dinâmica. Querendo dar o tabaco os dias de homem, E jogou a Deolane na fogueira. Ela disse que a doutora é opressora e má e que ela usa a influência dela para oprimir e intimidar as pessoas. Você representa pra mim tudo que eu abomino. E aqui, a Babi não mentiu. A doutora não se olha no espelho, então ela diz que só está fazendo isso porque ela precisa se defender, como se ela estivesse sendo atacada o tempo todo. Com quem eu não gosto, eu sou má. E voltou a ameaçar a Peoa, afirmando que vai dar uma na cara dela aqui fora. Porque a vontade que eu tenho de dar na tua cara não é pouca. E depois usa a ironia para dizer que a Babi é fã dela. A Deolane também é mau caráter em dizer que a Babi se colocou na final quando a Babi disse que vai continuar do jeito dela até o final, denunciando as atitudes grosseiras e grotescas da Deolane. Que bom que você vai até o final. Até o final, até o público Não, quiser. vai Eu vou... A doutora acha que todos precisam baixar a cabeça para ela. Se ela está acostumada com isso na vida dela, isso é problema dela. Mas quando alguém não faz isso, a doutora já deixou claro que ela precisa destruir. E depois, a doutora quer dizer que as ameaças dela são coisas de reality show. É reality, como ela adora falar.
A ameaça normal de reality show são coisas como a Jade fez com o Arthur, por exemplo, que se resolveu ali e não se estendeu para a vida real. Coisas que acontecem no jogo e não promessas de pegar alguém aqui fora e meter a porrada. A doutora já passou dos limites do reality, do entretenimento há tempos. Só ela acha que não. Kerline leva a Babi pra vida e coloca a Deolane na fogueira e fala que ela é cruel demais. É intimidar, o seu negócio é intimidar. Não. A doutora, que não pode se sentir rebaixada, subiu aonde a Kerline estava e relembrou a história do Loló. Muito pior. Desce. Não, porque no momento é o meu. E ainda relembrou o tal tweet do Maurício Meirelles. Que Te desmentindo. trollagem. Trollagem a gente vai... A Kerline disse logo que a doutora não sabia de nada. Afinal, aquilo era um programa de TV que ela estava participando. Mas a doutora não quer saber da verdade dos fatos. Ela quer saber da verdade que prova a narrativa dela. A Deolane, então, simulou um soco na cara da Kerline. Pra botar e fazer assim, ó, na cara. Só a doutora não enxerga os limites dela. Pelé colocou o Irã para guardar e colocou a Bia na fogueira. Para ele, ela é influenciável e manipulável. E aqui o Pelé não mentiu em absolutamente nada. Manipulada e influenciável. Ela respondeu e a Deolane tentou se meter no meio. E o Pelé disse logo isso aqui. Deolane, não é sobre você. Não tô falando que é você que tá falando de... André colocou o Irã para guardar e colocou a Morango na fogueira. E ele disse que se decepcionou com ela, respondendo o que ela falou dele no começo da dinâmica. Do que essa decepção de você ter me colocado na roça ali com aquela atitude sem ter dado a oportunidade da gente conversar. O Irã colocou o Pelé para guardar e a Deolane na fogueira. E diz que ela é maligna, além de dizer que ela desrespeita as profissões deles. E eu coloquei maligna também. Eu acho que você não tem ideia de como é difícil fazer arte no nosso país. E a Deolane disse que foram eles quem desrespeitaram ela. A Deolane sempre tenta inverter a situação para se colocar como vítima. Logo ela, que adora afirmar aos quatro ventos que não tem dom para ser vítima. O Irã também deixou claro que ela só se tornou relevante depois da tragédia que ela viveu com o MC Kevin. O que ele não mentiu em absolutamente nada. Quando ela veio colocar os meus méritos, a minha vitória e o meu sucesso em cima de uma tragédia que aconteceu na minha vida. E de novo, eu pergunto aí pra vocês que estão me assistindo. Quem de vocês aí sabia quem era a doutora antes dela ficar famosa por ser chifruda? Quem de vocês? Comenta aí. A doutora se exaltou e disse que todos eles são soberbos, frustrados e vivem no passado e apontou isso diretamente para Babi. Porque ela é uma pessoa amarga e frustrada. E a Babi disse que ela desrespeita a emissora que está produzindo o programa e a Babi também disse que viveu grandes personagens em novelas que a própria emissora já produziu. Você tá desmerecendo a Record. Meu amor! A doutora também disse que vai pegar a Babi na porrada aqui fora e que não vai dar nada pra ela, assim como não deu nada pra ela até agora dentro do programa. Milhões de Então, vezes. se você Não me dá machucar nada. lá fora, A doutora também inverteu a situação toda e ela disse que quem é ameaçada ali é ela. Ainda bem que a gente tá assistindo e vendo tudo isso, né? Tá louca, tá me ameaçando também. Ela quer o quê? E sim, a Deolane faz isso o tempo todo. Ela estragou a Fazenda 14 porque ela não conseguiu fazer com que fosse um tudo sobre ela. Ela precisa destruir algo para provar que ela pode mais. E ela confessou que saía na mão com o Kevin. E quando a gente diz que a doutora tem um problema para resolver, a fanbase dela acha que a gente tá perseguindo a doutora, né? A Morango depois disse que quer dar uma surra no André por tudo o que aconteceu na formação da roça da semana passada. Supera, mulher, supera. A minha vontade é dar uma surra nele. A única coisa que dá para concordar com a doutora foi quando ela saiu da dinâmica e disse que sempre foi desse jeito e que quem gosta dela vai continuar gostando e que quem não gosta vai ter um motivo a mais para não gostar. Nisso, com certeza, o público da Fazenda já percebeu. Quem não gosta vai ter mais motivo pra falar. Babi se sentiu ameaçada e contou isso para os amigos dela lá no quarto. E disse que a Deolane está extrapolando os limites do programa para se tornar uma ameaça na vida real. e se isso não é crime, eu não sei mais o que é. A Babi então foi ao closet reclamar com a produção e inclusive começou a chorar. A doutora e a Pétala foram lá ouvir
de trás de porta. Depois, quando a gente diz que elas são fofoqueiras, elas fingem que não é com elas. E é um reality. Todo mundo vê tudo. E aí? Eu tô falando contigo. A doutora depois debochou de ter ouvido a Babi chorar, afirmando que ela é fraca. E diz que quem tá ameaçando ela é a Babi. E volta a afirmar que ela só tá sendo opressora porque o outro grupo tá oprimindo ela. Desse jeito, nessa cara. Eles querem me calar pra eu baixar a guarda. Logo após essa dinâmica, rolou outra gravação que não foi mostrada para o público. Mas deu para ver que teve a ver com essa dinâmica das fotos. Só sabemos que teve gritos e confusão porque deu para ouvir isso lá da baia. E depois que essa gravação acabou, a Deolane disse que os outros podem falar dela, mas que ela não pode falar nada dos outros. A doutora não se enxerga, ela não se olha no espelho. A Babi voltou dessa gravação e estava visivelmente abalada. E a doutora seguiu reclamando que todos estão oprimindo ela. A doutora segue a mesma prática de sempre. Ela projeta nos outros o que ela é. Ela acusa os outros do que ela é. Ou então ela acusa os outros do que ela faz. Sempre foi assim. Isso não passa, não vai mudar. E vamos ver isso até o final. A doutora só sabe debochar. E faz isso para esconder a dor que ela tem, que a Babi foi direto no ponto no começo dessa dinâmica. Quem muito debocha dos outros, no fundo, tem um grande problema para resolver lá no seu íntimo, lá no interno, bem mesmo, precisa resolver. E o próprio público já está exigindo da Record uma posição. Até hashtags foram levantadas na madrugada para cobrar uma explicação da emissora por essas posições, além dos próprios anunciantes que estão fazendo isso. Logo após essas gravações, rolou um jantar com essa segunda dinâmica que não foi apresentada ao público. Tá bonito de ver, E depois, o fim de festa reinou. E durante o dia, na segunda, não teve nada de interessante. Nem tem o que rolar. A Deolane vai fazer questão de estragar. No fim, valeu a pena para a Record destruir o reality show por uma pessoa que não deu o ibope que a emissora queria? A doutora passa longe de ser a Jojo e o Rico e passa longe de ter o mesmo carisma deles. A única coisa que a doutora tem é o barraco e a voz para gritar. E nisso ela é imbatível, como ela mesma falou. Outra coisa que rolou ao longo do dia foram só as discussões para a formação da roça de terça-feira, mas a gente já comentou isso em outros vídeos também. E até agora eles não disseram se vão mudar os planos ou não. E nisso a gente vai falar no nosso próximo vídeo aqui no Faropó.